Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este vídeo. Eu me chamo Rieri e nesse vídeo eu vou te apresentar uma ferramenta que está revolucionando o mercado, que é o Figma. Se você é designer ou trabalha com design, criando materiais de design, esse vídeo é para você. Então lá, basicamente o que é o Figma? Hoje em dia a gente é uma das 3 ferramentas que a gente tem para trabalhar com design. Hoje em dia a gente tem o Photoshop, o Figma e o Canva. Inclusive, a gente compara muito, nós designers ainda, nós que não trabalha tanto com site, com criação de UI UX, eu faço páginas, mas mais para o mercado digital, para páginas de vendas, páginas de captura. E a gente gosta de comparar muito com o Photoshop, com o Canva, o Figma, mas os 3 têm um objetivo totalmente diferente, têm público totalmente diferente. Quem seriam os concorrentes direto mesmo do Figma? Seria o Adobe XD e o Sketch, que são plataformas feitas para UI UX e essas prototipagens como apps. Mas dentre eles o Figma ele se destaca até por conta dele não precisar baixar e ser salvo tudo na nuvem. Inclusive ele é gratuito. Então já do Adobe XD você precisa assinar o plano da Adobe para ter acesso. O Figma ele é gratuito. E com ele você pode criar interfaces de usuário, que é UI, que é basicamente criar tanto aplicativo, ele foi criado para isso, tanto aplicativo quanto site. Você cria então todo o layout do site lá, ele foi criado para isso mesmo, para criação do design de aplicativos, de site. Ele é uma plataforma colaborativa na nuvem, então ele é tudo salvo na nuvem. Você não precisa salvar no computador, você exporta, né? Consegue exportar tudo, mas ele é todo baseado na nuvem. Um dos principais pontos que torna o Figma único é que ele ele tem a colaboração em tempo real, então você consegue trabalhar com outros designers junto. Inclusive hoje em dia eu tenho um designer na equipe e eu consigo trabalhar com ele no mesmo projeto. Ele só compartilha lá no mesmo arquivo, eu consigo ver ele trabalhando, inclusive consigo fazer comentários, o que fazer certinho, e tenho todo o histórico, inclusive tenho todo o histórico de como foram as mudanças daquele arquivo. Ele tem uma versatilidade também nas plataformas, então você pode acessar ele tanto no Google, você não precisa baixar caso você queira. Por exemplo, eu antigamente tinha um computador um pouco mais fraco, hoje em dia até que eu tenho Mac é mais de boa, mas para quem tem um computador um pouco mais fraco, não pega o Photoshop, não, às vezes até o Canva eu acho que é mais de boa porque ele é no Google também. Porém, o Figma ele é muito leve, mesmo se você baixar, ele continua leve e você usa também no Google, então não tenho nem espaço no computador. Você utiliza ele no Google mesmo, dá para você usar no Mac, no Windows ou até o Linux, né? Quem tem o sistema operacional. Então ele é bem versátil. Um outro ponto é que ele tem prototipagem integrada, ou seja, como ele foi criado para isso, para UI UX, ele tem uma prototipagem. O que é essa prototipagem? Você consegue criar essa interatividade com os elementos até na página. Você consegue passar, por exemplo, fazer aquele efeito de hover com um botão. Você tem essa possibilidade de fazer essas interações. Algumas animações de carrossel, o que você for fazer assim, de animações relacionadas ao site, dá para fazer no Figma. Ele tem diversos plugins para você utilizar e facilitar no seu fluxo de trabalho. Ou seja, você consegue ter uma vasta biblioteca de plugins para você instalar no Figma. Na verdade, você não instala, você pesquisa diretamente no Figma, clica lá na opção e você já consegue pesquisar o plugin certinho e colocar ele para rodar. Ele não baixa nada, ele é de boa, você ativa ele, já consegue utilizar. Então tem plugin para remover fundo, plugin para fazer até animações, plugin para fazer uns efeitos de luzes. Tem até o Beautiful Shadow, que ele faz um efeito de luz. Como ele foi criado para fazer aplicativos UI UX, ele não tem tantos efeitos quanto o Photoshop, por exemplo. Ele não tem, por exemplo, uma opção muito grande em editar uma imagem. A gente tem algumas opções de exposição, de contraste, mas não tem uma edição muito grande, igual uma vibração, por exemplo. A gente não consegue a vibração, só a saturação. E com o plugin você consegue também editar
abrir mais esse leque de opções de editar a sua imagem. Efeito de fundo, outros tipos de efeito de fundo. Então o plugin ele é muito importante para isso. Ele tem ele te abre um leque enorme de possibilidade dentro do Figma. Por ser uma plataforma colaborativa, ou seja, vocês conseguem utilizar em times, por exemplo, eu acredito que não tenha um limite de pessoas trabalhando no mesmo projeto, muitas marcas utilizam, inclusive a Netflix, o Zoom, Airbnb e Microsoft. Então grandes marcas utilizam isso no seu time, mesmo para ter toda essa versatilidade com o time, essa colaboratividade, todo mundo trabalhando no mesmo projeto. Isso aqui é algo bem único do Figma, até por ser de você conseguir entrar pelo Google, a facilidade de entrar no Google mesmo, fazer sua conta. Inclusive ele não é focado só para designers, então para pessoas que não são designers também é muito bom, principalmente por ser você não precisar baixar, não precisar assinar nada. Então, por exemplo, se for no Adobe XD, você teria que ter a conta também da Adobe. Então, por exemplo, esses dias eu fiz um material para um cliente e mandei editável para ele, que não estava terminado, ele precisava ainda receber algumas fotos e a gente precisava fazer aquele material. Então a gente fez aquele material e ele ainda ia ajustar algumas fotos. Ele falou, então me manda esse material. Eu mandei. Hoje ele recebeu essas fotos, inclusive ele até me avisou, e ele mesmo conseguiu entrar lá e editar. Fácil, colocou lá a foto e conseguiu editar de boa. Um detalhe também do Figma é que ele tem algumas integrações. Você consegue, inclusive eu já fiz reunião, e eu já vi que você consegue integrar com o Figma na própria reunião no Google Meet, inclusive. Você clica, compartilha a tela e consegue entrar por ali mesmo pelo Figma. E já tem essa integração. E tem alguns outros aplicativos, outras plataformas para você fazer essa integração com o Figma e deixar ele todo colaborativo. Então, pesquisando aqui, ele tem ainda a ferramenta do Jira, Slack ou Zeppelin para facilitar o seu fluxo de trabalho. Tem um detalhe também que você consegue compartilhar protótipo, ou seja, você faz o seu, como ele é criado para isso, não tem outra plataforma que bata de frente com ele. Para mim é uma das melhores plataformas para isso, para UI, UX e apps. Inclusive, é que a gente é teimoso, eu sou teimoso e faço outras coisas como manipulação de imagem simples no Figma. Eu consigo hoje em dia fazer isso, mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito, mas para vocês verem o quanto ele é bom, hoje em dia a gente consegue fazer mais do que ele foi feito para isso. Ele foi feito para apps, para prototipagem, para criação de sites, UI, UX. Porém, a gente é teimoso e consegue ainda fazer mais do que isso através de plugins que facilitam esse leque, abrir esse leque de oportunidades. Aí você consegue também compartilhar esse protótipo. Então, se você fazer um site, por exemplo, na versão mobile, você consegue compartilhar para o seu celular, mandar pelo WhatsApp e entrar no seu celular e já começar a navegar para ver como é que vai ficar a pré-visualização do seu site. Então, você consegue até ter essa autonomia de ver mesmo já como é que vai ficar. Inclusive hoje em dia, quando eu passo a versão do desktop pro mobile, eu não faço esse mobile first, eu primeiro crio no desktop, depois passo pro mobile. Eu jogo o link e faço acompanhando no celular. Tudo que eu vou ajustando eu já olho no celular, que ele atualiza automaticamente. Então eu ajusto ali, ele já ajusta no celular e eu consigo já ver como vai ficar no mobile, por exemplo. Como ele também é colaborativo, como eu já disse, as escolas utilizam ele tanto para ensinar, então os alunos e professores conseguem acompanhar no mesmo projeto, criar projetos, fazer provas, o professor e o aluno pode fazer tudo junto. Inclusive eu já vi amigos fazendo curso e aprendendo Figma para aprender programação. O cara só fazia a programação em si e ele teve que aprender também o visual, né, que tem o front-end e o back-end. Então o front-end eu acredito que seja o visual. Eu não manjo muito de programação, mas acredito que seja o visual front-end. O back-end já é os códigos, são os códigos. E hoje em dia o Figma ele é o mais indicado para isso, para a criação
de site, UI UX, programadores aprendem também, times de branding e marketing aprendem também, escolas, o professor e o aluno conseguem ficar no mesmo projeto, então tem também, ele tem um plano exclusivo só para estudantes, então você faz lá o plano e tem uma vasta, se abre um pouco as opções de você organizar o seu arquivo no Figma. Inclusive eu tenho o plano de estudante, ele é muito bom porque ele tem o plano gratuito, o plano de estudante e o plano que é pago, que eu não sei qual é o valor muito, mas no plano gratuito você já tem as mesmas opções dos planos pago. O que muda de um para o outro é mais a organização dos arquivos, mas a funcionalidade é a mesma. E o Figma, ele é uma plataforma que está inovando toda hora, então toda hora tem alguma atualização, eles estão mudando alguma coisa, melhorando. Vocês verem como ele não é uma plataforma muito parada, os desenvolvedores estão a todo momento atualizando, inclusive teve uma atualização recentemente que mudou toda a interface dele. Ele foi feito para UI UX, mas também outros times conseguem utilizar, como pessoal de marketing e branding, para criar campanhas, então para criar key visuals de campanhas para marketing, style guide, o pessoal usa bastante para criar aquele guia de estilo. Como é uma plataforma colaborativa, a equipe toda consegue estar dentro ali e acompanhar todo o processo, deixar tudo documentado ali, e é salvo na nuvem também, para criar campanha publicitária também, criar mockups e criar esses anúncios. Então a gente consegue criar tanto páginas, anúncios lá, que vídeo, banners, e-mail marketing, pessoal também, identidade visual. Ele não foi feito para isso, mas tem como fazer identidade visual no Figma, apresentações. Então tem uma infinidade de coisas que dá para você fazer no Figma. Se você tem interesse em aprender Figma, acompanhe esse canal que logo mais vai ter uma enxurrada de conteúdo só sobre Figma. Se você curte isso, esse canal foi feito para você. Então se inscreva no canal e me acompanhe nos próximos dias.